E aí, pessoal, voltamos aqui. Agora a gente vai finalizar a section de benefícios, né? Vai começar a encaminhar bem um sisteminha legal. E eu já tô com a tela do VS Code aberto, o Live Server já tá funcionando aqui e a gente vai direto para a ação mesmo, né? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar os benefícios e tem a fotinha à esquerda e eu conheço seu corpo à direita, né? Então, beleza. Aqui, da última aula, a gente já colocou isso num container, tá até aqui o container, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar dar uma aumentada nesse H2, né? Que ele tá bem pequenininho. E até uma coisa que eu já fiz aqui, eu coloquei a foto dos benefícios, que é basicamente essa foto aqui. Já coloquei no meu projeto até para adiantar as coisas aqui, né? Mas tá os assets e é benefício zoom o nome dessa foto, beleza? O que que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui na home e eu já vou começar a alterar essa parte do benefício, porque se vocês perceberem, ela tá muito pequenininha, né? Então, ó, a class que a gente definiu é benefícios, eu vou colocar ponto benefícios e eu vou colocar o H2 aqui. Então, eu quero alterar o H2 que está dentro de benefícios, né? E eu vou colocar um font size de 20 pixels. Não, 20 pixels ainda é bem pequenininha, né? Aqui eu vou até fazer uma coisa rapidinho, que é tirar o autosave, para não ficar atualizando toda hora. Mas beleza. Eu vou colocar 25 pixels. Eu acho que fica um tamanho melhor já. E eu vou aumentar um pouquinho do fonte, a grossura dela, né? Eu vou colocar bold também. E aí fechou, tá um benefício legal. Qualquer coisa a gente aumenta depois, se a gente perceber que precisa. E eu vou começar a definir a parte da imagem, né? Então, como eu falei para vocês, eu já tenho a imagem. E ó, se vocês perceberem, aqui tem dentro uma div que a gente já tinha colocado nas outras aulas, né? Por que que a gente colocou isso? Porque são vários benefícios. Tem esse, então eu vou fazer tudo dentro dessa div que tá aqui. E aí a gente dá uma alterada. Aqui eu já vou até pôr uma class item. Vocês vão entender que a gente vai fazer algumas modificações nesse item, né? Mas eu vou colocar uma foto aqui e ela também vai estar dentro de uma div, porque eu quero fazer uma estilização própria dessa imagem, né? E eu vou colocar, não sei, class vai ter item foto. E eu vou colocar a tag do image source e vou chamar a foto que eu tinha colocado no assets. Bateu aquela dúvida enquanto você estava vendo o vídeo? Pois é, por isso que a First Day criou a aceleração Web Developer, onde a gente vai fazer você ficar imerso em um ambiente de empresa real e fazendo projetos como esse, que são focados na vida real. E vai ter Scrum, dailies, monitorias, aulas ao vivo, acesso de 1 ano à nossa plataforma. Enfim, tem muita coisa. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e se você tiver interesse, clica aqui, conheça mais, faça a inscrição lá que eu vou falar com você e vou te explicar todo o processo certinho. Agora vamos voltar pro vídeo. Ih, ela apareceu? Apareceu, tá aqui, ó. Não, perfeito. E uma coisa que é interessante sempre que a gente usa a tag de imagem, né, é colocar o alt, que é basicamente uma versão alternativa. Se a foto não aparecer, vamos supor que ela dá algum problema quando for renderizar. Essa parte ela é interessante porque a gente coloca um texto alternativo. Então a gente pode colocar benefício 1. Só para deixar um jeito bem legal assim no nosso site, né? E aqui também eu vou colocar uma class, que é a class image item. Para a gente poder estilizar a imagem, né? E aí fechou. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou copiar os benefícios aqui, né? E nos benefícios eu vou colocar... O que eu tinha colocado de class? Era item foto. Item foto. Aqui tem que pôr o ponto, né? Ponto item foto. E ponto... O que eu tinha colocado? Image item. E aí, beleza. A foto tá um pouquinho grande aqui. Eu acho que eu vou diminuir ela. Só que eu vou fazer uma coisa interessante. Como uma foto ela tem uma proporção já bem definida, a gente tem que ou alterar o tamanho dela,
a altura dela, né, ou a largura. Se a gente alterar as duas coisas, vocês vão ver que a imagem vai ficar totalmente distorcida. Então, como que a gente faz isso? Eu vou alterar a largura dela e eu vou colocar, por exemplo, 50% é muito, né? Eu vou colocar 30%. E a altura eu vou deixar como alto. Então, quer dizer o quê? Eu coloquei a largura como 30% e a altura ela vai ficar automática, dependendo da resolução que vocês têm para a foto. Se vocês entrarem lá no Splash, vocês vão ver que algumas fotos são, como é um desktop, né, ela é mais larga do que alta, e tem umas que são mais altas do que largas, como por exemplo essa. Então tem que tomar cuidado e tentar definir a imagem certinha para a gente colocar aqui com essa tal resolução, né? E aí fechou, pessoal. Só que a gente percebe que a imagem ela tá em cima e o conheça seu corpo e tudo mais, ele tá embaixo, né? Lembrem-se, a gente utiliza isso, o Display Flex. Então a gente vai utilizar um modo flexível de colocar na tela os itens. E é por isso que a gente colocou, por exemplo, essa class que é o item. Então, ó, as coisas fazendo sentido. Então aqui eu vou colocar benefícios.item. E aí, fechou. O que eu vou fazer? Eu vou colocar display flex para ser flexível os itens na tela. Só que olha aqui o que aconteceu agora. Eles ficaram flexíveis. Mas ficou um pouquinho estranho o jeito que a gente consegue definir aqui. Por quê? Porque a imagem ela ficou muito pequenininha. Só que eu quero fazer uma coisa que é o space between. Vocês lembram que a gente fez o space between? Que era tipo a parte à esquerda, a gente coloca à esquerda e eu quero deixar um espaço entre a foto que está aqui e os itens do menu, né? Que eles ficaram à direita. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar, nesse caso, o space... peraí. É o justify content. Space between. E fechou. E aqui, beleza. Aqui a gente já tá com space between e eu vou colocar que esse item ele tem uma largura de 90%. Para ele ficar com essa bordinha aqui, ó. Para ele ficar bem centralizado. Todos os itens vão ficar bem centralizados e a gente vai deixar um espaço entre eles. E fechou, pessoal. Então, mais uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar esse conheça seu corpo dentro de uma div, porque a gente vai estilizar ela também. E eu posso colocar, não sei, ó, class vai ser um item content. Boa. Ou então, melhor, item text. Fica legal, né? Que é o texto do item. E aqui eu vou copiar benefícios. E eu vou colocar o text. Ó, o que eu tinha colocado mesmo? A minha memória é horrível. É item text. Item text. Show! Ah, e uma coisa que eu percebi, nesse caso aqui do item foto, a gente nem colocou a classezinha de item aqui, né? Vou colocar o item, só para manter o mesmo padrão que a gente está fazendo as coisas. E nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vocês podem ver que já está flexível. Se eu aumento, a foto também está aumentando. E a gente já vai mudar a largura dela porque ela ficou muito pequenininha, né? Mas nesse caso aqui, eu vou fazer uma parte do texto de deixar ele com o widget. Então, eu vou definir a largura máxima dele. E como aqui a gente já colocou 30%, eu vou colocar 50%. Para ficar um tamanho legal. Então, ele tá com esse espaço entre eles, né? E aqui no item da foto, eu vou colocar 40%. Para ele ficar um pouquinho maior. E além disso, eu vou mudar aqui a parte dos benefícios, item text, só que eu quero mudar agora o H3 que a gente colocou, é o H3 e o P. Então, beleza. O H3, e o H3 ele tem que ter um font size, né, o tamanho da fonte um pouquinho maior. Então, se a gente definiu 25 aqui, a gente pode definir 20. 20% não, né? 20 pixels. E nesse benefícios item, eu vou colocar para ele ter uma margem para cima, porque ele está muito encostado com o benefício, né?
Então eu vou colocar a margem top e, não sei, 30 pixels para ficar bem, ainda mais um pouquinho, ó, 40 pixels. Que ele fica bem legal, ó. Então a gente já tem a imagem do lado e o conheça seu corpo, né? O H3 eu também vou colocar uma margem bottom de 30 pixels também. Para ele ficar o conheça seu corpo e ficar o texto aqui embaixo. E ainda tá na mesma largura, tá na mesma largura não, a fonte dos dois estão na mesma grossura. Então eu vou aumentar um pouquinho a fonte do H3, a espessura dele. E aqui eu também vou colocar bold. Só que aí, se eu for colocar bold, ela vai ficar na mesma largura do benefícios. Eu vou trocar e vou ir testando para ver uma que fica legal, talvez em 700. 700, aqui. 700 ficou muito, e se eu colocar 500? E 600 eu acho que fica legal. Ó, 600 ela ficou legal. Então a gente já tem quase todo a nossa section aqui certinha, né? Só que ainda tem alguns pontos aqui, né? Primeiro, a gente vai ter que colocar o conheça seu corpo em vermelho, né? Ou nesse hexadecimal. Vou copiar aqui. Depois a gente vai aprender como que para de ficar copiando isso e coloca aquele padrão lá na questão da base. Mas nesse momento eu vou colocar a color aqui. Que é essa color, ó. Inclusive ele já tá dando aqui, o Visual Studio Code já entendeu. E beleza, tá com esse seu corpo aqui, a gente conseguiu deixar bem desse jeito aqui, né? Mas tem uma coisa que eu não sei se vocês perceberam. A foto aqui, ela tá começando da esquerda. Só que nesse caso, conheça seu corpo, a gente quer que ele também fique justificado. Na verdade, não justificado, que o texto fique alinhado da esquerda para a direita, só que ele fique justificado no máximo que dá para a direita, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse item text, que lembrem-se, é a div que a gente colocou aqui no item text. A gente vai colocar ela como display flex também. E vai colocar, nesse caso ela tá por row, né? A gente tem que colocar aqui o flex direction, o column, para ela ficar por coluna, né? Mas a gente tem que colocar o justify content right. E aqui nem aparece que mudou tanta coisa, mas na verdade agora ele tá organizado sempre aqui, ó. É nessa parte que ele tá encostado. Agora ele não tá mais encostado para esquerda. E vocês vão ver que isso vai fazer uma diferença quando eu for dar o spoiler para vocês, né? O que que a gente tem que fazer? Tem a imagem aqui que tá à esquerda, né? Só que no caso, essa outra aqui, a imagem, ela tá à direita, né? Como que a gente consegue fazer isso de um jeito fácil? Vocês percebem que o item que a gente colocou, o display, ele é flex? Só que aqui o flex reaction, o que que dá pra gente poder fazer? Se eu coloco, por exemplo, flex, direction e row, ele tá row do mesmo jeito, porque é isso que a gente definiu. Mas e se por acaso eu coloco essa outra propriedade que tem aqui, ó, row reverse? Ele fica exatamente assim. Ele muda o que que ele faz? Ele meio que inverteu a ordem do que eu quero deixar flex. Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar essa parte que eu coloquei aqui, ó, de flex direction. Só que nesse caso também ele está alinhado à direita. Só que o que que a gente tem que fazer? Dentro do item foto, a gente tem... Eu vou copiar aqui, porque a gente definiu o item foto e o image item, né? Que é nesse caso aqui, ó. O item foto é a div que está aqui e o image item, ele vai ser a propriedade da imagem que a gente estava alterando. Então, eu vou tirar o image e eu vou fazer que essa row aqui, na verdade, ela fique o display flex. E no caso, eu vou colocar o justify content right. E perfeito, pessoal. Ficou bem do jeito que a gente queria, né? Ainda existem alguns pontos. Por exemplo, a imagem ainda está um pouquinho pequena. O conheça seu corpo talvez daria para aumentar um pouco. Até quando a gente olha que o benefícios tem que estar com
com texto maior, né? O Conheça Seu Corpo também tem que estar um pouquinho maior. Tudo isso eu vou fazer aqui agora e vou mostrar o resultado para vocês, beleza? E aí, pessoal, voltamos aqui e basicamente a gente já tem tudo, né? A gente já tem nossa landing page, já fizemos o header e eu fiz algumas mudanças aqui, como por exemplo, aumentar a grossura desse título que eu fiz por querer, para deixar como uma tarefinha de casa para vocês mesmo, né? Então, olha aqui, eu aumentei a grossura dessa parte aqui, eu aumentei as fontes também, tanto do benefícios, o Conheça Seu Corpo, e por aquele flex lá, eu deixei esse texto centralizado aqui. Eu ensinei para vocês como que faz isso durante a aula. Eu também coloquei as imagens e defini os textos aqui certinho, como estava o protótipo. Aí eu coloquei a imagem à direita, nesse caso aqui do meio, e no Mente Livre eu coloquei à esquerda a imagem de volta e também coloquei o texto certinho. Então, essa é uma tarefinha de casa que a gente vai deixar para vocês. Essa é uma missão do tipo desafio, né? E a gente deixa esse desafio mesmo. Por quê? Porque a gente ensinou como faz todas as interações, como que vocês conseguem fazer isso. Tudo tá em vídeo, tudo tá explicadinho. O que vocês precisam fazer agora é botar a mão na massa e ir treinando. Por quê? Porque é só quando a gente pratica que a gente realmente consegue entender todos os conceitos e ter as principais dúvidas. Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente vai voltar nas próximas aulas para fazer a história dos nossos clientes, a questão do contato, a questão dos clientes, do Conheça a Nossa Academia, as fotos da academia, o Fale Conosco, né? Depois a gente vai deixar responsivo, mas de tarefinha para vocês é arrumar e deixar bem desse jeito que eu criei, beleza? Mas é isso, pessoal. Valeu!